vamos pensar sobre tempo, para ser mais específico, sobre contar bem o tempo, contar bem os nossos dias. A partir de uma passagem muito conhecida, que é o Salmo 90, trata sobre isso. Eu queria a sua atenção para esse momento, para nós lermos o Salmo 90, e logo em seguida aprender algumas importantes lições da palavra de Deus nessa passagem tão importante. Nós vamos ler todo o Salmo 90. Se puder acompanhar na sua Bíblia, alguns outros versos vão aparecer nos slides, mas basicamente eu vou seguir a passagem, destacando alguns versículos depois da leitura. Diz assim, a palavra de Deus no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse texto, essa passagem, se encontra no início de uma divisão, de um livro, do livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é organizado, esses 150 salmos, e ele tem sido, já ao longo de alguns séculos, o livro de oração, de adoração de Israel e também da igreja. E ele tem uma subdivisão, que tem a ver com o arranjo, a maneira como ele está estruturado. O Salmo 90 é o primeiro do que é chamado o livro 4, dentro do livro de Salmos, uma subdivisão. E o livro 4, e na verdade o 5 também, eles têm como característica, ou seja, do Salmo 90 em diante, eles são considerados salmos litúrgicos. É salmo de culto. Ou seja, eram canções, a letra, né, as poesias de canções que eram entoadas em culto. E algumas tradições vão dizer que esse salmo, o lugar dele, dentro da tradição cristã no começo, a partir do primeiro século, é o culto fúnebre. Porque ele fala da brevidade da vida. É uma poesia que vai contrastar a eternidade de Deus e a brevidade da vida. Quando eu falei culto fúnebre, alguns irmãos até deram uma mexida no banco, né? Esse salmo trata de algo que para nós é muito desagradável. Ele fala da nossa finitude, o quanto nós somos limitados, pequenos. E esse contraste é muito claro, porque ele sempre está nos colocando, tendo Deus como pano de fundo, o eterno, aquele que está de eternidade em eternidade, aquele que não tem medida, nem de tempo. Aliás, o tempo também, que é assunto desse salmo, é algo muito complexo, né? Eu me lembro que eu via um vídeo de um quase meu xará, ex-pastor, né? Não posso chamá-lo de pastor mais, né? O Caio Fábio, onde ele disse que para entender o tempo ligado a Deus, falando dos planos de Deus, ele diz claramente no vídeo que tem que entender de física quântica. Não tem que entender de física quântica, meus irmãos. Mas realmente o tempo é difícil. O que é o tempo? Como defini-lo? Filósofos já investiram muito tempo, décadas da sua vida, tentando explicá-lo. Mas eu creio que, ao olhar para esse salmo, nós temos algo para nós que é mais importante do que explicar o tempo. É entender qual o sentido, como aproveitá-lo, como vivê-lo.
Porque mais importante do que saber o que ele é, se é que é possível algum homem alcançar esse tipo de conhecimento, é saber como aproveitá-lo. É saber como usá-lo bem. Porque alguém pode saber o que uma coisa é e desperdiçá-la. Então, muito mais importante do que defini-lo é entender como aproveitá-lo. Como eu disse, essa é uma poesia. Aliás, uma questão importante aqui. Diz um amigo meu, que é um grande estudioso, eu acredito nele, que só 7 livros da Bíblia não tem nenhuma poesia. Todos os outros livros têm alguma poesia, pode ser pouca, mas e o livro de Salmos só tem poesia, do início ao fim. Isso é algo importante para nós. Por que Deus prefere comunicar esse assunto por meio de uma poesia? Mas olhando para esse texto, os versos de 1 a 10, eles apresentam esse claro contraste. O verso de 1 a 10, eles falam da finitude humana, e os estudiosos vão dizer que essa passagem, o início menos da passagem, até o verso 10, talvez o verso 11, ele é aquele texto que fere para salvar. Ele fere para sarar. Porque antes de mostrar a esperança, ele mostra o nosso estado de desesperança. Provoca desconforto, porque nos faz refletir sobre algo que nós não gostamos de refletir. Enquanto alguns, quando ouvem a palavra morte, falar que a vida é finita, batem na madeira, outros não batem, mas tem aquela superstição gospel, né? Que é o tá amarrado, né? Tá amarrado, pastor, não fala isso não. O nosso problema, talvez, ao lidar com a morte, que é uma intrusa, a morte é antinatural. Nós não fomos criados para ela, nós fomos criados para a eternidade. O livro de Provérbios diz que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Nós fomos criados para isso. Talvez seja a nossa dificuldade, nosso desconforto. Lidar com a morte, que é essa intrusa, que nos atrapalha daquilo que nós somos projetados para viver, para experimentar. Por isso que é tão importante aprender com o Senhor aquilo que desde o Antigo Testamento ele havia ensinado a Israel, e ele vai mostrar mais claramente na pessoa de Jesus Cristo, como lidar bem com os dias, como dar significado, sentido aos dias que experimentamos. Porque a vida passa para todos. A morte chega, a diferença é só talvez o tempo, que ela vai demorar para chegar. Mas a questão é qual o sentido, qual o significado disso. Moisés, quando escreve, esse salmo é um salmo de Moisés, eu creio assim, também como maioria dos autores, Moisés escreve esse salmo na sua já velhice já. O contexto é o retorno de Israel, a saída de Israel do cativeiro para a terra prometida. E por que eu acho tão importante entender esse contexto? Moisés está refletindo sobre aquilo que ele já experimentou com Deus. E o risco é que alguém pode passar por uma vida tão cheia, tão repleta, quanto foi a de Moisés, e mesmo assim, não contar bem seus dias. E mesmo assim, desperdiçar esse recurso não renovável. Já parou para pensar sobre isso? Nós falamos sobre muitos tipos de recursos renováveis, de sustentabilidade, né? Nós somos a geração da sustentabilidade. As pessoas falam sobre não desperdiçar energia elétrica, não desperdiçar alimentos, não desperdiçar tantas coisas. Poucas vezes nós pensamos sobre não desperdiçar tempo, um recurso que não é renovável. O dia de hoje não vai voltar. Já foi usado, já foi gasto. Espero que tenha sido investido com sabedoria, com alguma sabedoria. Mas já passou. Então, como usar bem esses recursos? E há algumas lições, dentre tantas outras que eu poderia destacar, eu vou destacar só 3 a partir do Salmo 90. A primeira delas está logo nos primeiros 2 versos. Versos 1 e verso 2 dizem o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Está aparecendo ali. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender para contar bem os nossos dias, ou seja, fazer bom uso do tempo que temos, nós temos que saber que Deus, o Deus eterno, é o doador da vida. A vida é um direito conferido, não é inerente. Nenhum de nós pode clamar ter direito somente, por si só, da vida que tem. A vida é recebida, ela é dada por aquele que é eterno, porque, aliás, só o eterno pode dar vida. Só aquele que tem em abundância, que tem suficiente que, mesmo que ele fosse tirado um pouco, não faltaria, porque é eterno, tem mais do que o suficiente. E ele é doador da vida. Interessante porque a reflexão sobre os direitos humanos, que já virou documento e está espalhado hoje quase todo o Ocidente, em alguns outros países também, ela é baseada na questão da vida. Os primeiros homens que pensaram sobre direitos humanos pensaram sobre o direito inalienável à vida. Mas como eram cristãos, na sua maioria, eles não entendiam que esse direito inalienável é um direito inerente. A vida é minha,
eu a tenho, ela é minha por mim mesmo. Não, eles entendiam que era dada. Mas como era dada a todos os homens igualmente, nas suas capacidades, dificuldades, igualmente, todos os homens têm direito de lutar por ela, preservá-la. Por isso, os direitos humanos. Quando Moisés vai falar sobre isso, ele vai lembrar que Deus é anterior a nós. Deus é anterior ao universo, anterior a tudo que existe, que nós conhecemos. E Ele trouxe todas as coisas da existência, inclusive, Ele me trouxe a existência, trouxe você também. E Ele, então, é doador da vida. Ele vai, inclusive, destacar essa passagem de geração, de uma geração a outra, uma geração após a outra. Deus tem se feito presente no meio do seu povo. Por que isso é tão importante? Porque se Ele é o doador da vida, se Ele é a fonte dela, Ele precisa, ou Ele tem o direito de ter algo a dizer sobre ela. Ele tem o direito de estabelecer o padrão, os limites, a direção que ela vai tomar. O Salmo 139, o salmista vai cantar um hino de gratidão a Deus. Versos 14 e 16. Como está pequeno, eu vou ler, os irmãos tentam acompanhar. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Interessante a linguagem do salmista, que é uma linguagem também poética, mas que revela coisas que são espantosas para aquela época. Não existia ultrassom, meus irmãos. Não existia ultrassom. Qual é o nome da neném? Valentina. Os pais não podiam ver a Valentina como vocês já viram a Valentina. Mas o salmista diz, o Senhor já me conhecia. Eu era informe. Não dava para definir quem eu era, mas eu sabia muito bem quem eu era. Não só porque ele via, no sentido de, como uma ultrassom capaz de ver, de enxergar os detalhes, não só por isso, porque ele que escreveu os dias. Ele que contou esses dias. Ele os determinou. Ele os planejou. Deus é o doador da vida. Viver na negação disso, dessa verdade, ou na contramão dessa verdade, é desperdiçar o tempo que temos. Porque é uma tentativa de autonomia que está fadada ao fracasso. O problema de Adão e de Eva, nossos representantes, eles federativamente nos representaram no Éden, ou seja, o fracasso deles é o nosso fracasso, e não se iluda, se eu estivesse lá ou você, nós faríamos exatamente a mesma coisa. O problema deles foi que eles tentaram caminhar à parte de Deus. Autonomia, independência. Esse projeto, ele fracassa sempre. Esse projeto, ele é um engano, ele é um engodo por parte daquele que primeiro se rebelou contra o Senhor, achando que podia também ele mesmo ter autonomia. Por isso nós precisamos saber, não só na nossa mente, mas no nosso coração, que a vida que eu e você temos, ela nos foi dada. Deus é o autor dela e graciosamente nos conferiu. Por isso nós vamos fazer bom uso dela. Nós recebemos um presente dado por Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, é um texto que eu gosto muito. Toda vez que eu falar no aniversário, se eu falar no seu, você não se irrite, eu falo sempre sobre esse texto. Tiago 1, 17. Vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A carta de Tiago, ela é comparada ao livro de Provérbios no Antigo Testamento. Ela é chamada um livro de sabedoria no Novo Testamento. E Tiago, nós lemos a carta de Tiago na liturgia dessa noite, falando sobre a relação entre fé e obras. Tiago, ele está preocupado em instruir a igreja sobre questões muito práticas, a aplicação do evangelho para a vida. Por isso que essa comparação com Provérbios. As questões cotidianas são levantadas. E logo no início da carta, ele traz esse texto tão importante, que para alguns pode parecer óbvio. Pastor, já sabia disso. Não é nenhuma novidade de Tiago dizer isso, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Mas talvez a grande novidade ao olhar para esse verso é perceber que não só nós recebemos algo bom da parte de Deus, mas tudo que é de bom recebemos dele, e mais. Tiago fala sobre a constância de Deus em fazer isso, porque ele diz que não há mudança nem variação. Nós costumamos dizer que quando algo não muda, pode ser monótono, né? Pastor, tudo é sempre igual, deve ser meio monótono, né? Mas, meus irmãos, quando nós tratamos de Deus,
a nossa maior alegria é o fato de que ele não muda. Ele foi bom no passado, ele é bom hoje, e o que o Tiago está ensinando aqui, o que ele vai ser amanhã? Bom. Igualmente bom. Doador, galardoador da vida. Tiago está lembrando os seus ouvintes que Deus não só cumpriu suas promessas no passado, mas quando eles podem descansar em Deus, que ele será bom no futuro. E no contexto que nós estamos tratando aqui, nós estamos falando da vida, Deus é abençoador. Voltando a pensar sobre Adão e Eva, Deus seria justo em sua santidade e em sua ira, em condená-los, aplicando a pena imediatamente. Mas pela sua imensa misericórdia, ele disse para eles dois que ele tinha um plano já. Esse plano já estava sendo traçado desde a eternidade, e seria cumprido na história, de conferir vida para aqueles que mereciam morte. Deus é o doador da vida, Deus nos dá o tempo que temos, por isso nós precisamos usá-lo bem. O Salmo 100, verso 3, também é um salmo do contexto de adoração, como eu disse, faz parte desse chamado livro 4, livro litúrgico do livro de Salmos. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez, e por isso nós somos dele, nós pertencemos a ele. A patente é dele. Ele estabeleceu, então, como funciona, como é o critério. Os irmãos já devem ter ouvido o pastor de querer contar uma história. Se ouviu, vai ouvir novamente. Alguns talvez seja novidade. No início, na verdade, final do século XIX ainda, foi inventado o automóvel. O automóvel nem sempre existiu para os mais jovens, tá? Um dia não existiu. As pessoas tinham que andar, né? E o automóvel era, naquele momento da história, o maior avanço da humanidade, provavelmente. Junto, talvez, com o telefone, que a época de invenção é próxima, eram avanços fenomenais. E um jovem muito rico comprou, essa história é verídica, é relatada em alguns livros, com pequenas variações, mas a história é verídica. Um jovem muito rico comprou um automóvel porque era um sinal de status, né? Ninguém tinha, era uma invenção totalmente moderna. E ele compra um automóvel, ele sai para dar uma volta, para exibir, né? Sempre a questão do status sempre esteve presente no coração do homem, né? Exibir-se, né? Sai para exibir o seu automóvel e lá para as tantas o carro dá um problema, enguiça. Bem, se é novidade, não tinha mecânico, né? Não tinha quem consertasse, quem entendia de carro, só quem fabricava o carro. Ele sai do carro e ele faz aquilo que eu e você fazemos com o nosso carro enguiça, né? Abre o capô e fica olhando para o carro, sem entender o que está acontecendo, mas a gente tem essa prática, né? A gente pensa, vai que é alguma coisa muito óbvia, né? A gente sempre tem essa esperança. Ele fica olhando. Passa um senhor, já idoso, cabeça branca. Lembra do sermão de hoje pela manhã, né? Bem cabeça branca, olha para o carro e fala o que está acontecendo. O jovem explica, o carro não quer funcionar. E aquele senhor fala assim, mexe aqui, aponta assim. Aquele jovem olha para ele e pensa, o que esse homem idoso entende de carro? Carro é uma coisa moderna, acabaram de inventar. Esse homem está arriscado de ser do século anterior. Como é que ele entende disso? Assim como a gente faz, às vezes, né? O que meu pai entende da vida? Não sabe nem mexer no smartphone dele, né? Minha mãe não sabe nem usar o Facebook direito. Como é que ela sabe o que é a vida, né? A gente tem, às vezes, essa arrogância, que é própria, muitas vezes, da juventude. Ele pensa isso, aquele senhor sai andando, mas ele fica aquilo atrás da orelha e pensa, o que me custa fazer isso? Não sei o que fazer. E quando ele faz o que aquele senhor mandou fazer, o carro funciona na hora, é instantâneo o funcionamento. Ele fica assustado com aquilo, entra no carro e vai adiante e alcança o senhor que está caminhando pela estrada e fala, como é que o senhor sabia como é que consertava um carro? O que o senhor entende de carro? Aquele senhor vira para ele e fala, prazer, meu nome é Henry Ford, eu inventei esse carro. Essa história ilustra o fato de que aquele que criou o carro entende de carro melhor do que quem usa o carro. Aquele que é o autor da vida entende como ela deve funcionar melhor do que quem a usa. Melhor do que nós entendemos. A nossa compreensão é limitada. Para entender como usar nossos dias, nós temos que, primeiro, saber no coração, na mente e no coração, que Deus é o autor da vida. Ele tem autoridade porque ele a inventou. Então, se assim é, nós precisamos lembrar uma consequência dessa verdade, que o tempo que nós temos, ele não é nosso. Nós vivemos em tempo emprestado. Pode passar. Vitor. Os versos 3 a 8, que nós lemos, mas não vou destacar aqui, o tom chega a ser um tom negativo, um tom para baixo. Por isso que talvez esse salmo tenha muitas vezes sido usado para cultos fúnebres.
Porque ele fala justamente de como o homem é fraco, frágil, e Deus é poderoso, e cabe ao homem poucos dias de vida. Mas o verso 9 e verso 10 vão lembrar que esses poucos dias, eles são emprestados, são cedidos por Deus, porque Ele é o autor e doador da vida. Então nós temos agora um tempo que não, na verdade, não é nosso. Olha o que diz o verso 9, o verso 10, falando sobre esse limite, essa finitude da vida. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Há um claro contraste aqui entre os 70 ou 80 anos e o tempo de Deus, porque o salmista havia falado logo no começo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como a noite que passa. E agora ele diz, e o que nós experimentamos demais da vida, quando nós temos muita vida, são 80 anos. Então, se para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, 80 anos nessa proporção, é uma fração de dia, uma pequena fração de dia. Ou seja, o que nós temos de muito, que parece ser muita vida, a longevidade que nós podemos experimentar, aos olhos do Deus eterno é pequeno, é pouca. É um ponto na linha da história. Isso deve nos colocar, meus irmãos, no nosso lugar, em perspectiva. Muitas vezes nós vivemos como se nós tivéssemos total gerência da vida. Isso não é verdade. O tempo que temos de vida é tempo emprestado, concedido, e nós não sabemos quanto é. Nós não sabemos quanto é. Ontem, no culto Pronobis, o tema de reflexão do culto era como o Evangelho afeta nossas finanças, nossa vida financeira. E o pastor André Amaral, que pregou, ele fez uma pergunta interessante. Ele disse, quanto dinheiro você vai precisar até o último dia da sua vida? Não dá para responder essa pergunta. Por uma única razão. Não é só porque eu não sei quanto eu vou precisar gastar amanhã. É porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Como eu não sei qual vai ser o último dia, eu não sei quanto eu vou precisar de nada. Nem de dinheiro, nem de nenhum outro recurso. Nós não temos gerência sobre a vida. Nós não temos controle sobre ela. É um engano pensar que podemos fazer isso. Nós, como seres humanos, nós adoramos controle. Alguns mais e outros menos, é verdade. Alguns são aqueles que precisam controlar tudo. Ele tem uma programação meticulosa. Tudo programado, às vezes, quase no minuto. Outros menos, outros são mais relaxados quanto à sua agenda. Mas todos nós gostamos de pensar que temos algum tipo de controle sobre a vida. Por isso nós fazemos planos. Sejam planos para amanhã, sejam planos para daqui a 6 meses, 1 ano. E fazer planos não é errado. Mas nós temos que lembrar que esses planos podem ser afetados por contingências. E uma delas pode ser o fato de nós não estarmos mais aqui para cumpri-los. Essa é a realidade da vida. Nós não temos gerência sobre o tempo. Não podemos controlá-lo, não podemos administrá-lo. Não dá para guardar um pouquinho para depois. Nós recebemos a vida da parte de Deus e ela é emprestada. O tempo aqui contado, ele é emprestado e precisa ser devolvido. Vai ter um momento que eu não vou ter mais esse tempo comigo. A nossa fragilidade e imortalidade, que fica claro nessa passagem, como eu disse desde o começo, ela é muito incômoda. E eu percebo que, normalmente, quanto mais novo, menos nós pensamos sobre isso. Mas não quer dizer que aqueles que já viveram mais têm tranquilidade de lidar com isso, não é isso. O incômodo, ele permanece. Mas quanto mais novo, parece que menos nós pensamos sobre isso. E aí o salmista vai falar sobre 70 anos, 80, e eu estou chegando na metade, certinho. E a gente pensa, e agora? Eu sei que se eu perguntasse aqui, já passou da metade aqui, alguns irmãos levantaram a mão, né? Não vou perguntar aqui. Alguns foram abençoados com o dom da longevidade e já passaram até dos 80. Né? Estão aqui usando um tempo emprestado a mais. Deus concedeu graciosamente. Mas a questão é, quem pode dizer que pode controlar a vida? Quem pode dizer, não, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu faço depois, faço diferente. Depois eu resolvo isso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem para mim assim, olha, essa questão do evangelho é muito interessante, mas compromisso, agora não, deixa para depois. E às vezes eu não falo, mas penso, como assim depois? Será que tem depois? Eu não sei, eu espero que tenha, mas eu não tenho certeza, não posso ter essa convicção.
O Salmo 112, verso 11 e 12, vão falar sobre essa finitude, essa brevidade da vida, para fazer o homem pensar, refletir sobre o que ele tem feito com o seu tempo. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tem um filme que ele é literalmente da minha época. Naquela época até passava na sessão da tarde, né? Agora não sei nem que tipo de filme passa na sessão da tarde mais. Mas Blade Runner, com Harrison Ford, Edgar Howard, se não me engano, o diretor Ridley Scott. Eu ia falar Coppola, mas é Ridley Scott. Blade Runner é um filme que tem muitos insights importantes sobre uma série de questões, e uma delas é sobre tempo. Se você não lembra de tudo, talvez você não queira ver o filme, vou explicar brevemente. Se você quiser, veja de novo, você já viu. O filme é um futuro um tanto quanto apocalíptico de uma parte, mas onde a tecnologia tem dado aos homens oportunidades. Uma delas é de criar um tipo de vida, um tipo de androide biológico. Esse filme é antigo, mas está pensando muito na frente. Só que esses androides biológicos eles têm um tempo de vida finito. Se não me engano, há versões de 4 anos de vida, de 5 e de 6, que são as mais modernas. Mas eu quero destacar só uma das partes finais do filme, quando o principal androide, que é tido como a suprema criação daquele homem que inventou os androides biológicos, que é interpretado pelo ator Edgar Howard, ele tem uma luta com Harrison Ford. Não é luta, porque ele só bate, né? O Harrison Ford só apanha. Mas eles fazem um diálogo interessantíssimo. E já vou dizendo, sem dar spoiler, tem algumas imagens interessantes que remetem ao cristianismo. Se você for ver esse filme, preste atenção na mão do Edgar Howard, nas duas mãos dele. Você vai perceber lá. Curiosidade para se você quiser ver o filme. Mas eles têm um diálogo. E o Edgar Howard, quando ele está ali prestes a vencer aquele que está o caçando, porque o papel do Harrison Ford é um caçador de androides que os mata, quando eles extrapolam o tempo de vida, ele vai vencer. Mas, ao invés de derrotá-lo, ele diz o seguinte: eu vi coisas que vocês não imaginam. Eu vi naves sendo destruídas no cinturão de Órion. E ele começa a descrever coisas assim que os homens só sonham. Ele vai dizer, mas quando eu morrer, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar. Ele diz, como lágrimas na chuva, vão se diluir. Essa é a desesperança de todo homem à parte de Deus. Mas o salmista diz que em Deus não é assim que funciona. Ele diz que em Deus, no Senhor, as nossas memórias, tudo que nós vamos fazer para Ele, vai permanecer para sempre. Aonde? Na memória dEle. De geração para geração. Por isso que é tão incômodo falar sobre a nossa finitude, porque parece que nós estamos desperdiçando tudo. Tudo que eu construí vai passar, e agora, pastor? Por isso nós precisamos saber que Deus é autor da vida e doador dela, e o tempo que temos é emprestado, por isso temos que seguir o sentido, o propósito que Ele estabeleceu. Na mesma linha do Salmo 102, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 24, diz assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Essa segunda lição, que é uma consequência da primeira, é para justamente nos fazer ficar incomodados pensando sobre isso. A parte de Deus, tudo aquilo que nós fazemos são lágrimas na chuva, meus irmãos. Vai se diluir. Essa é a verdade. Por isso, nós precisamos pensar sobre isso, o que temos feito com a nossa vida, especialmente o que temos feito em relação a Deus. Que tipo de vida, em comparação com Ele, temos experimentado, que é o terceiro e último ponto que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. Se Deus é doador da vida, e nós não temos controle sobre ela, como não temos, o salmista tem uma conclusão simples. A vida deve ser vivida com o objetivo de alcançar sabedoria. Eu vou explicar o que é isso. Olha para o verso 12. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Aqui não é o mesmo que inteligência. Sabedoria aqui, ela é contrastada no livro de Salmos, no livro de Provérbios, na verdade, em quase toda a Bíblia, a palavra que é traduzida por sabedoria, com a palavra tolice.
Então, o que é isso, pastor? Se não é inteligência, não é mero acúmulo de informações ou conhecimento. Quando o salmista diz, por exemplo, no Salmo 20, no Salmo 29, diz o tolo no seu coração, não há Deus. O que ele quer dizer? Que quando alguém no seu coração, ele vive como se Deus não existisse, ele pode ser o mais inteligente da face da terra, mas ele está sendo um tolo. Ele está desperdiçando recursos, potencial, uma série de coisas, e acima de tudo, desperdiça a própria vida. E agora o que Moisés está dizendo no Salmo 90, nesse verso, é que há uma maneira de alcançar sabedoria. Ou seja, viver uma vida com os recursos que temos, que recebemos, à luz ou debaixo daquilo que Deus estabeleceu como propósito para elas. E isso é encontrar sabedoria, que não é mero conhecimento ou capacidade intelectual, é mais do que isso. É o sentido, é o significado. Alguns estudiosos, inclusive cristãos, muito capazes, aqueles que gostam da área de filosofia, que quiserem se aprofundar, podem estudar as obras de Cornelius Van Til. Ele vai falar que o problema daquele que não serve a Deus, que não teme o nome de Deus, não é descobrir alguma coisa. Ele pode, como cientista, como estudioso, como pensador, descobrir algo que é verdadeiro. O problema é que ele não consegue atribuir sentido, significado. É um fato estanque no mundo. Como entender para que aquilo realmente serve? Ou qual o significado real daquilo? Então Moisés está dizendo, olha, nós temos que contar nosso dias, e ele pede ao Senhor, né? Ensina-nos, Senhor, porque não é próprio nosso. Não é própria nossa capacidade de ter esse tipo de percepção da finitude da vida para contar bem nossos dias. Nós precisamos receber isso de Deus. Contar nossos dias para alcançar esse tipo de sabedoria. Para entender que tipo de conhecimento que realmente vale a pena. Que tipo de conhecimento confere sentido para a vida. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Perceba, Jeremias está dizendo que a glória para o homem, ou seja, aquilo que é de mais valioso, mais especial para o homem, é conhecer o Senhor. Às vezes nós temos uma noção, pela nossa mentalidade, nossa maneira de enxergar como brasileiros, até como ocidentais de forma geral, que conhecimento é mera percepção de informação. Ou então conhecimento é ter uma noção do que é alguma coisa. Então eu digo assim, eu passo na rua, ainda mais brasileiro, né? Eu conheço aquela pessoa. Porque a gente vê todo dia, passando, indo para o trabalho, voltando, a gente acha. A mentalidade hebraica não é isso que é conhecimento. Conhecimento tem a ver com intimidade, com relacionamento. Tanto que essa palavra é aplicada, inclusive, nos casamentos. E diz, fulano conheceu fulano. Não está falando só de intimidade sexual. Está falando de intimidade em todos os níveis. Conhecer de fato. Ter um relacionamento íntimo, próximo. Isso é conhecimento da mentalidade hebraica. E agora, essa palavra aparece para dizer que nós temos que conhecer a Deus. Que isso é sabedoria. Isso é que tem de fato valor. Ou seja, nós podemos, infelizmente, quando a gente faz isso, viver uma vida de longevidade, muitos anos, 80 ou até mais, e está desperdiçando todo esse tempo, porque aquilo que era de mais precioso, aquilo que era de mais glorioso para o homem, que era conhecer o Senhor, não foi levado em conta. Nenhum tempo foi dedicado para isso, nenhuma energia foi dedicada para isso. Então, quando nós pensamos sobre a finitude da nossa vida, nós somos lembrados do quão frágeis nós somos, tão frágeis que um vírus, que é microscópico, é capaz de nos colocar numa cama. Quando nós somos lembrados disso, nós temos que não só ficar incomodados, isso não deve ser lembrado para nos levar para o desespero, mas para levar para a reflexão. Que tipo de vida eu tenho experimentado, especialmente em relação a Deus? Quando eu falo em sepultamentos, faz parte, né, do ofício pastoral, duas coisas eu sempre tenho em mente e tento lembrar aquelas pessoas que estão ali presentes, que elas têm que também refletir sobre isso. É que quando a gente está diante da morte de alguém que a gente ama, que a gente quer bem, nós somos lembrados disso que o salmista está explicando aqui, que a vida é passageira, ela tem um tempo determinado. E nós temos que lembrar, então, por isso, que os relacionamentos devem ser preservados. E agora estou pensando em questão horizontal. É triste quando você vai a um sepultamento e vê pessoas lamentando não só a morte de alguém querido, mas lamentando o fato de que não pediu perdão por algumas coisas que fez, ou não liberou perdão para aquela pessoa quando ela pediu perdão. Isso é muito triste.
especialmente porque agora não vai mais ter espaço para isso. Deus perdoa, pode se arrepender e pedir perdão a Deus, mas pode permanecer uma mágoa, algo no coração que incomoda, porque aquilo ficou sem ser resolvido. Só que em relação a Deus é ainda mais grave. Porque não resolver o relacionamento com Deus não é simplesmente ficar aqui com algo não resolvido. É simplesmente desperdiçar toda a vida. Porque o propósito dela é relacionar-se com Deus, é conhecê-lo. Ou seja, não fazer isso é jogar tudo fora. Tem um livro que é muito bom, chamado Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper, desculpe. Ele serviu de reflexão para o nosso Congresso da Juventude, talvez uns 4 anos atrás, talvez 5. E a principal temática do Piper nesse livro é que tem muita gente que vive a vida desperdiçando-a, jogando fora. E uma das histórias que ele conta no livro que o motivou a pensar sobre isso foi algo que aconteceu na igreja dele. Ele disse que a igreja dele, que é uma igreja nos Estados Unidos, enviou 2 jovens para serem missionárias no Quênia. Houve toda uma preparação daquelas jovens, preparação do campo, e elas finalmente chegaram no Quênia, e na primeira semana que elas estavam lá, não tinha começado o trabalho de fato, estavam só se estabelecendo no Quênia, elas sofreram um acidente de carro e as 2 faleceram. Quando aquela notícia chegou na igreja dele nos Estados Unidos, as pessoas ficaram arrasadas com aquilo. E ele disse que ele ouvia dos irmãos da igreja: pastor, que tragédia. Que tragédia. Ele falou que essa palavra, parecia que todo mundo tinha ensaiado um discurso para repetir a mesma palavra. Todo mundo falava tragédia, tragédia. Aquilo ficou no ouvido dele, incomodando ele por dias e dias. Que tragédia, essas jovens perderam a vida. Estavam lá fazer a obra de Deus e perderam a vida, desperdiçaram a vida, perderam, que tragédia. Ele ficou pensando nisso. Então, um dia ele estava no consultório médico, ele pega uma revista, e ele foi ler e encontra uma notícia lá, um casal, que, dentre tantos que já aconteceram isso na história, ficaram ricos muito cedo, explorando a área de tecnologia. Os 2 com menos de 30 anos eram multimilionários, venderam uma empresa, e que agora, já que eles não precisavam mais trabalhar, dizia essa reportagem, sabe essas revistas bem fúteis, né? A reportagem dizia que agora o projeto de vida deles era passar toda a vida, eles tinham menos de 30 anos, toda a vida, andando pelo mundo, coletando conchinhas nas praias que eles visitassem. Ele pediu autorização para levar aquela revista para a igreja dele, no domingo. E ele falou: meus irmãos, ao longo de todos esses dias, eu tenho ouvido os irmãos lamentando, porque é triste realmente perder alguém querido, falando que é uma tragédia que aconteceu. Mas eu quero dizer que o que aconteceu com as nossas irmãs lá no Quênia não é uma tragédia. Ele abre a revista, resume a reportagem, apresenta e fala assim: isso é uma tragédia. Gente jovem, que vai passar o resto do seu tempo, que pode ser pouco, mas pode ser muito, desperdiçando a vida literalmente. Isso é uma tragédia. Ir para o Quênia e morrer tentando servir ao Senhor não é uma tragédia. Não é desperdiçar a vida de forma nenhuma. É investir no que tem realmente valor. Mas passar o resto da vida coletando conchinhas pelas praias que visita, isso é um desperdício. É não contar bem os dias que tem. Nós somos alertados que a nossa vida tem um único propósito. Todos os outros são derivados dele. Conhecer a Deus, ou seja, relacionar-se com Ele. Se fizermos isso, nós alcançaremos um coração sábio. Salmo 53, eu mencionei alguns dos salmos que tem essa expressão, o risco, o alerta que o salmista faz. 53 é um salmo de Asaf. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Perceba a conexão. Entendimento, buscar a Deus. Vê se alguém tem entendimento. E qual é a evidência disso? Que busque a Deus. Porque o tolo, no seu coração, ele diz que Deus não existe. Cuidado, porque às vezes você pode dizer com a boca que crê em Deus, você pode conhecer bem uma teologia acerca de Deus, mas no seu coração vive como se ele não existisse. Porque o tolo, diz o salmista, não diz com a boca Deus não existe, ele diz no coração. É lá que ele diz Deus não existe. Por isso que muito mais perigoso do que o ateísmo teórico, propagar a ideia de ateísmo, é o ateísmo prático. É gente que diz amar a Deus, mas diz como se ele não existisse, ou não tivesse nenhuma prestação de contas a fazer para ele. O sábio sabe no seu coração que Deus existe. Ele sabe não só que Deus existe, mas que Deus que lhe deu a vida que ele tem, e que essa vida tem um propósito central, que é buscar conhecê-lo, relacionar-se com ele dia após dia.
A nossa esperança, meus irmãos, ela é superior, ela está além dessa vida. 1 Coríntios 15, verso 19, Paulo aplicando o evangelho a essa percepção da brevidade da vida, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que tipo de esperança seria essa que o evangelho promete se ela estivesse limitada a 70, 80 anos? É uma esperança que é superior a esse tempo. É difícil, como eu disse, entender o que é o tempo, ou defini-lo melhor. Mas está claro ao longo de toda a Bíblia que Deus não está restrito ao tempo. Por isso que para ele um dia, 1000 anos, não tem nenhuma diferença. É como um piscar de olhos, o tempo passa. E a promessa que o Evangelho apresenta é de não só dar sentido para a vida aqui, mas dar esperança para uma vida posterior. Nós temos, talvez nos nossos dias, sido uma das gerações que menos pensa sobre a vida eterna. Minha tese é que talvez o nosso coração esteja enterrado demais nas coisas daqui. Nós estamos preocupados demais com as coisas que nós temos aqui. E essa preocupação exagerada nos faz esquecer ou fingir que nós não temos nada à frente. Nós agimos como aquela pessoa que está preocupada e quer dormir, e ela, para conseguir dormir, ela não pode pensar na preocupação dela, né? Então, o que ela faz? Se distrai. Ela se distrai. Conta carneirinhos ou faz alguma outra coisa para se distrair. Muitas vezes os homens estão assim, andando pela vida distraídos, porque não querem pensar sobre a realidade. O fato de que a vida que nós temos foi recebida, ela não é nossa, inerentemente nossa. Ela é doada, ela é emprestada por Deus, concedida por Ele, ela vai ter um término, vai ter um fim para essa vida aqui. Então o propósito dela é estabelecido pelo próprio Deus, esse propósito é relacionamento com Ele. E a promessa, ela é muito superior ao que nós podíamos imaginar. Pastor, como é que é essa tal dessa vida eterna? 1 Coríntios 2, 9. Vamos ler juntos? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Interessante a descrição que Paulo é levado a fazer, inspirado pelo Espírito. Ele diz, olha, não dá para comparar com nada. Aquilo que um homem, um ser humano pode pensar de melhor, de mais prazeroso, que possa trazer mais satisfação para ele, não dá para comparar, porque ele diz que nem no coração do homem, não passando pela sua mente nem pelo coração, algo tão extraordinário. Ou seja, a promessa do Evangelho é dar sentido para essa vida, botando o conhecimento de Deus, a busca por Deus como foco principal, para que depois eu possa experimentar algo que essa vida não se compara. Por isso que Paulo, quando fala do sofrimento, ele vai dizer, olha, o sofrimento do tempo presente não se compara às promessas futuras. Não dá para compará-los. Ele não está com isso minimizando o sofrimento, mas está colocando em perspectiva. Diante daquilo que recebemos, quando nós experimentamos, apesar de doer, não é suficiente, ou não deveria ser, para pagar nossa esperança futura. Por isso é tão importante refletir sobre a finitude da vida, para saber para onde nós estamos caminhando, aonde nós vamos chegar. Eu já conhecia um ditado que também o pastor André falou ontem aqui, que é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O problema da existência humana é que nós queremos um caminho, nós queremos um fim. O anseio pela eternidade está implantado no nosso coração. Esse anseio está implantado no meio do seu coração, um anseio por algo maior do que essa vida. Ela não satisfaz o suficiente, ela é pouco, comparado com nossos anseios. Mas a questão é, esses anseios podem ser supridos aonde? Aonde eu vou encontrar satisfação para eles? O que Moisés está dizendo é que Deus é o foco da vida, porque Ele preenche esses anseios. Não só nessa vida presente, dando sentido para ela, mas dando uma esperança futura. Ao sermos lembrados, meus irmãos, então, de que Deus é doador da vida, de que vivemos em tempo emprestado e que a sabedoria verdadeira é conhecer a Deus, só nos resta fazer o pedido que o salmista faz logo no final do Salmo, o pedido que Moisés faz na parte final, versos 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos ler juntos? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória.
Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que nós sejamos agraciados por esse vislumbre, mesmo que limitado, da glória de Deus. Porque ao perceber a majestade de Deus, a sua glória, mesmo que de forma limitada, como nós percebemos, nós alcançaremos corações sábios, buscando conhecer o Senhor, nos relacionarmos com Ele. E podemos, então, depositar nele a nossa confiança. Uma confiança que é supratemporal. Uma confiança que não está limitada ao tempo de vida que eu tenho. Não está limitada às minhas capacidades que, por melhores que sejam, são poucas, não são suficientes. Por isso, ao pensar sobre a finitude da vida, o que todos nós devemos fazer é nos apegarmos urgentemente ao Senhor. Eu queria orar com você e por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Porque só há dois tipos de pessoas. Aquelas que sabem que o Senhor é o seu Deus e por isso podem depositar nele a sua esperança, mesmo que não entendam plenamente o que isso significa. E aquelas que não sabem, que pensar sobre a brevidade da vida é algo terrível. Não há esperança. Eu quero orar por esses dois tipos de pessoas, para que Deus possa nos ajudar você, independente das circunstâncias que você se encontra no momento. Pai bendito, Pai, entre nós provavelmente há pessoas que, por mais que façam parte de algum culto religioso, por mais que muitas vezes cumpram rituais, sejam nessa igreja ou em qualquer outro lugar, mas no fundo, são pessoas que não têm onde depositar sua esperança. Gente que caminha nessa vida como se tudo que existisse fosse isso, porque não espera nada mais. Gente que pensar sobre a morte, sobre o tempo passando, causa horror, causa medo, ansiedade. Pai, eu lhe peço que a tua graça os alcance, Senhor. Que haja salvação. Que a confiança em Cristo como Salvador e Senhor possa renovar a esperança, Senhor. Esperança de ter uma vida com sentido aqui e agora, e esperança de uma vida eterna, que é indescritivelmente superior a isso, Pai, que experimentamos agora, Pai. Pai, vá de encontro a esses anseios. Anseio pela eternidade, que nada nesse mundo pode suprir. E supre, Senhor, com a pessoa de Cristo, nosso Salvador. Pai, nós pedimos para essas pessoas que têm caminhado em temor, porque não sabem o que lhes aguarda, Senhor. Que eles possam se apegar ao Senhor, através de Cristo, e experimentar então a esperança que só o Evangelho pode dar. Pai, lhe pedimos também por nós, aqueles que já experimentaram a segurança da salvação recebida em Cristo, mas apesar de sabermos disso, temos experimentado isso, e muitas vezes nós temos caminhado como se no nosso coração nós tivéssemos nenhum propósito, ou um propósito que é somente nosso. Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa soberba. Pai, nos lembra que a vida que temos foi nos dada pelo Senhor, e esse tempo é emprestado, ele é concedido, para que possamos fazer bom uso dele, de forma a glorificar o teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter o foco, o conhecimento do Senhor, que ter um relacionamento contigo, uma vida de união contigo, possa ser aquilo que confere sentido à nossa vida, Senhor. Que todo o mais receba significado a partir da nossa vida contigo, da nossa experiência, nossa comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque isso não é natural para nós. Mesmo nós fomos restaurados pelo Evangelho, devido à nossa fraqueza, nossa finitude, nós temos dificuldade de permanecer, de perseverar. Ajuda-nos, Senhor. Nos faz perseverar, ó Pai, em conhecer o Senhor. Que possamos, então, contar os nossos dias, Senhor, não como quem simplesmente conta o tempo que passa, mas como quem conta o quanto nós temos experimentado do Senhor, até que alcancemos um coração sábio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder
aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, só